Bom, descongestionantes nasais, essas gotinhas aqui, e aí? É realmente o vilão que todo mundo fala que é? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender então se você deve usar ou não essas gotinhas aqui. Sou Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em sono e aqui no meu canal você vai encontrar tudo sobre sono, qualidade de vida e qualidade da respiração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas também e ative o sininho de notificações assim você fica por dentro de todos os nossos conteúdos. Bom, mas então, você usa essa belezinha aqui, essas gotinhas nasais? Então, os descongestionantes nasais nada mais são do que vasoconstritores, eles fazem o quê? A contração do vaso. E a apresentação clínica deles existem diversas marcas. Então, por exemplo, Nelsoro, Afrin, Aturgil, Dexametasona, Naridrim e as formas genéricas, oximetazolina e nafazolina também. Como que é o efeito dessa medicação? Ela vai contrair o vaso, né? Então a gente pensa que o vaso é como se fosse uma mangueira. Então quando essa medicação atua no vaso, ela fecha essa mangueira, então impede que haja uma vascularização no local, né? Então, vamos fazer analogia, né? Como qualquer mangueira, o que acontece quando você fecha ela ou fecha ela um pouquinho? Aumenta o que? A pressão de fluxo. Então aqui está uma das causas do uso disso daqui. Ele pode, por exemplo, aumentar a pressão arterial. Por que dá um alívio momentâneo na hora que o paciente usa isso daqui no nariz? Porque nosso nariz ele precisa de uma vascularização muito importante. Então tem muitos vasos. Então, quando a gente tem uma obstrução nasal, grande parte disso pode estar relacionado simplesmente a gente ter bastante vasos no nariz que está levando oxigênio para a mucosa do nosso nariz. Se você usa o tempo inteiro isso daqui, o que acontece? Você fecha esse vaso, leva menos oxigênio para a região ali da mucosa nasal e faz com que essa mucosa ela sofra por falta de oxigênio. Além disso, ele tem componente químico aqui que agride diretamente a mucosa do nariz. É como se fosse realmente machucando essa mucosa do nariz. Então, tanto essa vasoconstrição que impede com que o oxigênio vá até o lugar, quanto a agressão local disso daqui, pode causar uma coisa que a gente chama de rinite medicamentosa. E em casos mais graves e crônicos, pode, por exemplo, predispor a aumento de sangramento nasal e até mesmo perfuração de septo nasal, quando o paciente utiliza muito. Então tem que realmente tomar muito cuidado, e isso porque eu só falei para vocês até agora sobre os efeitos locais dessa medicação. Sobre os efeitos sistêmicos, eu cheguei a citar o aumento da pressão arterial, mas como ele tem um efeito de vasoconstrição, quando você usa muito esses vasoconstritores, você pode fazer o quê? Um efeito sistêmico, vai para a corrente sanguínea e começa a causar uma vasoconstrição em outros locais. E o que é, por exemplo, uma vasoconstrição no cérebro? É o AVC. O que é uma vasoconstrição no coração? É um infarto. Além disso, essa vasoconstrição pode afetar o ritmo cardíaco, predispondo que o paciente tenha, por exemplo, uma taquicardia. Não é incomum o paciente relatar realmente sudorese, taquicardia, alteração da pressão arterial quando utiliza essas medicações. E pode, inclusive, desenvolver arritmias malignas mesmo, que vão gerar ali uma possibilidade de um evento até pior, como uma parada cardiorrespiratória. Então, se me perguntam, eu nunca devo utilizar isso daqui? Eu respondo, quase nunca. Se você tem sintoma de obstrução nasal, tem que ser avaliado por um otorrino. Ele vai avaliar se realmente seu quadro é inflamatório e se for inflamatório, vai ser tratado dessa forma com anti-inflamatório e não com vasoconstritor. Se o seu caso for uma alteração anatômica, por exemplo, um desvio de septo que está obstruindo a passagem de ar, essa obstrução ela vai ser resolvida com uma cirurgia de remoção do desvio do septo nasal. E se você tiver também aumento das estruturas esponjosas ali do nariz, que são os cornetos, né? A gente vai remover essa parte dessa estrutura para também favorecer a passagem do ar. Então, veja que em nenhum momento eu falei que o tratamento da obstrução nasal é isso daqui. Mas será que existe algum caso que eu prescrevo e que eu utilize isso daqui? Existe, mas em um caso bem específico. É quando, por exemplo, o paciente está num quadro agudo de uma sinusite importante, com muita secreção e muita obstrução nasal, e eu preciso pensar em remover as secreções desse nariz. O que eu faço nesses casos? Eu falo para o paciente usar esse vasoconstritor por no máximo 3 dias, a cada 6 horas, antes das lavagens nasais. Quando ele utiliza esse vasoconstritor, a mucosa vai diminuir por causa da vascularização e vai melhorar para ele poder lavar o nariz e tirar as secreções. Então, esse é o único caso realmente que eu
vou utilizar. Então nessa fase aguda, para o paciente para melhorar as lavagens nasais e é claro para ele conseguir dormir melhor também. Mas eu sempre coloco no máximo 3 dias de uso. Uma outra situação que eu utilizo essa medicação é no pós-operatório. Como eu falei para vocês, é um vasoconstritor e quando você utiliza ele em momento específico, ele pode ajudar a fazer com que o nariz não sangre. Então, pós-operatório de cirurgias nasais, onde a gente corta o nariz ali por dentro e pode ficar babando um pouco de sangue, e a gente prescreve essas gotinhas também por cerca de 3 dias no pós-operatório só, para que nesses primeiros dias que são os dias que mais baba sangue, o paciente tenha um pouquinho mais de conforto. Mas só, depois disso, joga fora. Mas e aí? Você deve estar assistindo aqui e fala, puxa, eu sou viciado nisso daí, né? Eu não consigo viver sem. A gente tem que entender que realmente a dependência do Nelsoro, do Afrin, do vasoconstritor em geral, ele não é uma dependência porque de fato desobstrui seu nariz, ele é uma dependência química mesmo, tá? Então seu organismo entende que há necessidade dele, então isso é um vício, tá? Então a primeira coisa é você entender que você está viciado em uma medicação. E como qualquer vício em qualquer medicação, qualquer composto químico mesmo, a gente tem que fazer uma retirada gradual para que de fato você não sinta tanto efeito mesmo de abstinência. É muito comum o paciente que tem uso crônico de Nelsoro falar que se fica sem o Nelsoro, sai de casa sem essa medicação, ele começa a sentir desesperado, falta de ar, porque realmente de fato não tem a medicação ali para tratar. Não é 1, 2 casos, são diversos casos e histórias que eu vejo. Tem paciente que tem uma vez chegou uma paciente aqui com 5 Nelsoros na bolsa. Por quê? Porque toda vez que ela vai sair de casa, ela acha que não está com Nelsoro, pega e bota um na bolsa. Então chega aqui com 5 Nelsoro. Tem Nelsoro no carro, embaixo do travesseiro. Tem, em todo lugar tem. Por quê? Porque realmente está viciado e acha que não consegue viver sem, né? Então como fazer para sair desse vício? Que é um vício, entenda que é um vício. Primeiramente, jogue fora todos os vidrinhos e deixa apenas um. Então toda vez você vai pegar esse vidrinho aqui, vai ficar apenas com um dele, tá? E vai usar normalmente o seu Nelsoro como de fato você utiliza já há algum tempo. Quando ele chegar mais ou menos aqui na metade do vidrinho, você vai pegar soro fisiológico que você compra na própria farmácia e vai preencher esse vidrinho até o topo. Passou um tempo você utilizando ele já diluído, você vai notar que não vai ter diferença nenhuma, porque de fato ele não causa efeito mais na sua mucosa do nariz, tá? Então é pura percepção. O Nelsoro não está mais fazendo efeito para você, é pura percepção ali tua de que está fazendo, mas não está. Então você vai achar que está fazendo efeito do mesmo jeito, porque é psicológico. Vai preencher de novo de soro. Chegou na metade, de novo, 1 hora vai estar tão diluído aqui que praticamente vai ser só soro e você se livrou do teu vício. É ideal que durante esse desmame haja o acompanhamento ali do otorrino, porque geralmente a gente prescreve algumas medicações junto, como anti-inflamatórios que espirram no nariz e soro fisiológico também que ajuda. Muitas vezes soro fisiológico hipertônico que também ajuda a secar um pouquinho, o paciente ter um pouquinho mais de alívio na sensação de obstrução nasal. Então seria interessante aí você passar com o otorrino para poder junto com ele fazer esse desmame. Sempre chegar na metade do frasquinho, preencher, fazer bastante lavagem nasal com soro fisiológico e também o uso do anti-inflamatório nasal. Assim você consegue de fato largar. E é importante, né, fazer avaliação com exame nasal, com uma endoscopia nasal que a gente faz no consultório, ou até mesmo com uma rindoscopia apenas vendo ali, para ver se você tem aumento dessas estruturas do nariz, se você tem um desvio do septo, que só o tratamento ali clínico, com soro, com anti-inflamatório, de fato, pode não ser suficiente para tratar a tua obstrução nasal. Entendeu, né, Filmmaker? Para de usar isso aqui, hein? Bom, então deixa aqui nos comentários qual que é a sua relação com esses vasoconstritores. Você utiliza? Você é viciado nisso daí? Está disposto a largar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se esse conteúdo foi relevante para você, curta, compartilhe com mais pessoas que possam. Todo mundo conhece alguém que é viciado em vasoconstritor, então mande para aquele teu amigo que não larga, que sempre tem um no bolso, um monte na bolsa. Se inscreva aqui no canal para sempre receber as novidades em relação à saúde do sono, à saúde respiratória e até o próximo vídeo. Bons sonhos e boa respiração nasal.